Olá a todos, aqui é o Vitor do canal Mundo Astronômico, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje iremos comparar dois telescópios que muitas pessoas pediram. É o 700 de distância focal e 70 de abertura da Greika versus o de 900 de distância focal e 60 milímetros da mesma Greika, mesma marca, só uma linha diferente de uma e a outra. Nesse vídeo a gente vai comparar as duas com o básico de cada uma, e eu acho que eu já fiz o review separado das duas, então hoje a gente vai comparar qual vale mais a pena. Então já deixe seu gostei, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações. Tá tendo vídeo quase todo dia, então bora pro vídeo. Um é um Greika de 70 de abertura e o outro de 60 de abertura. Lembrando, a única outra diferença vai ser também a distância focal. O de 60 tem mais distância focal e o de 70 tem menos. Mas Vitor, como assim? O que é essa distância focal? A distância focal, deixa eu desenhar aqui para vocês ficar melhor. Por exemplo, eu tenho um ocular de 10 milímetros. 10, ok, Vitor? Então você pega 900, que é a distância focal, e dividir por 10. Um ocular de 10. Aí você vai ter 90 vezes de ampliação. Mas se a gente for lá pro outro vai ser 700 dividido por 10 vai ser 70 vezes. Aí vocês me perguntam, mas Vitor, então é melhor o do Greika que aproxima mais? Não, um momento. A ampliação vai ser máxima, nesse daqui vai ser 70 vezes 2 igual 140 vezes. O de 60, esse que foi o de 70. O de 60 é 60 vezes 2. Então o máximo que você vai ampliar com esse é 120. Então, com o de 60, isso na teoria, pode ser que na prática tenha um bloqueador de luz, um baffles, outras coisas, e diminuam isso. Mas na teoria, o Greika de 60 vai ampliar, vai ampliar no máximo menos do que o de 70. Mas com as mesmas oculares, o Greika de 60, como ele tem maior distância focal, vai ampliar mais com a mesma ocular. Isso é interessante, principalmente com aquelas oculares de 20 milímetros. Então é interessante. Então aqui vai ter uma ampliação menor, mas você pode ter um máximo de ampliação maior. E aqui não, aqui você com a mesma ocular consegue ampliar mais, mas você tem uma ampliação máxima reduzida. Isso a gente vai explicar mais na estante. O primeiro, que é eu vou falar primeiro do de 70 milímetros da Greika. O interessante dele, e a gente vai falar daqui a pouco as coisas que eu não gosto dele. O interessante é que ele já vem com um adaptador. Eu acho que é esse aqui, ó, que tá colocando aqui. Um adaptador para tirar fotos com smartphone. Não sei se é um adaptador universal, mas é uma coisa interessante desse que eu acho que o outro não tem, é isso. Mas em relação, eu acho a estrutura desse de 70 milímetros frágil. Não pode ser que seja muito resistente, um material muito resistente, mas só de olhar assim parece um pouco frágil. Eu até fico com receio de poder quebrar com facilidade. Provavelmente não vai quebrar com facilidade, mas eu não gosto muito dessa estrutura, dessa colocação aqui. Outra coisa de negativa que tem nesse modelo em específico é que não tem um ajuste fino. Para quem não sabe, esses telescópios alto-azimutais, os dois são, ele tem altitude e azimuth. Aqui é altitude e aqui azimuth.
E tem alguns telescópios que já tem ajustes finos nos dois eixos, no caso alto azimutal. E esse daqui, se eu não me engano, não tem nenhum dos dois. Isso aí fica um pouco mais difícil de controlar porque a Terra vai girando, aí você tem que mudar de posição do telescópio. Com ajuste fino é muito mais fácil essa mudança. Mas é um telescópio bom. Como eu falei antes, ele tem 700 milímetros de distância focal e uma abertura de 70 milímetros. A buscadora dele é um Red Dot. Eu não sou muito fã de Red Dot, mas dá para usar. E ele vem com lentes oculares de 26 e de 9,7 milímetros. É uma boa que venha com elas, é interessante. Eu não sei se é PLOS, Huygens, Cleaner. A depender do preço, a R$510, provavelmente não é uma PLOS. Mas é interessante que venha essas duas oculares. O peso aproximado é 2,5 kg, mais ou menos. Ele é um refrator acromático. Isso é interessante porque os não acromáticos são um pouquinho... As cores não são tão legais assim. Tem mais aberração. E a montagem que eles chamam de uma montagem alta azimutal com slow motion. Mas eu acredito que esse slow motion só seja o nome mesmo, porque eu acho que não tem nenhum ajuste fino. Se tiver, tá escondido ali atrás, mas eu acho que não existe. Mas é uma montagem interessante, deve ser que o movimento é mais suave, por isso esse nome slow motion. Mas por quanto esse telescópio, Vitor? Mais ou menos uns 510 mais o frete. Agora bora ver outro. Esse daqui é quase um pouco menos de R$100 a menos do que o outro mais o frete. A diferença é que a principal, esse é 900 de distância focal e 60 de abertura do telescópio. Esse que é interessante falar antes disso, que ele tem como se fosse um parasol. Esse aqui tem também. Mas só analisando a estrutura, esse daqui já tem um slow motion na altitude, no azimuth não. A slow motion não, controles finos, isso, controles finos. Ele é mais comprido, por isso que ele tem maior distância focal. Como eu falei, com a mesma ocular da outro, você iria ampliar mais nesse. Ampliação, mas a ampliação máxima desse é menor do que o outro. Ele já vem com uma diagonal certinha, esse aqui também, uma bandeja de acessórios. Eu gosto mais do tripé dele do que esse daqui. Eu acho que esse aqui é mais robusto, a estrutura em si. Ele já vem com uma Barlow de 2 vezes, uma de 3 vezes, uma lente eretora de 1,5 vezes. Isso é interessante para ver árvores, aves durante o dia, ver árvores longe, ver na sua fazenda o que está acontecendo lá na entrada. É interessante. Ele vem a oculares, que eu não achei qual eram as especificações dos oculares, mas provavelmente são muito semelhantes do outro. E ele amplia mais, entre aspas, porque ele tem maior distância focal. Então, qual é o melhor, Vitor? Você já falou de um, do outro. No início, Vitor, você comparou um pouco a questão da ampliação, mas qual vale mais a pena de um ou outro? Lembrando que esse aqui é 420 mais frete. Na minha opinião, analisando várias coisas, eu creio esse daqui. Deixa eu voltar para o primeiro slide. O Greika de 60 milímetros. Em relação ao de 70, eu escolheria o de 60. Por que, Vitor? Vai ser mais interessante para o pessoal que quer observar coisas como planetas, que vai ampliar mais com a mesma ocular do outro. É mais barato. A estrutura da montagem, eu prefiro muito mais esse de 60 milímetros. Não quer dizer que o de 70 seja ruim, porque eu não conheço muito essa estrutura. E pelo que eu é muito semelhante esse daqui com alguns da Skywatcher,
Eu tenho um que é semelhante, uma pouca diferença, mas eu não conheço muito bem essa montagem de 70 mm. Mas como eu falei, os dois são telescópios interessantes, principalmente quem quer iniciar. Mas o de 60 te dá a possibilidade muito mais variável, mesmo tendo uma ampliação máxima menor do que o de 70. Ah, tem uma coisa também, ele tem a buscadora de como se fosse um telescópio em miniatura, a lunetinha. Na minha opinião, eu prefiro muito mais essa buscadora daqui do que a Red Dot. Na minha opinião, eu prefiro muito mais essa normal. Mas, como algumas pessoas já sabem, eu não gosto de utilizar as buscadoras em telescópios como esses daqui, porque não são muito legais a qualidade dessas buscadoras. A Red Dot também é relativamente melhor do que a outra, mas eu acho melhor para a pessoa utilizar a lunetinha mesmo. Outras coisas também, o tripé em si eu acho mais interessante esse daqui. Se não me engano, esse aqui tem um pouco menos de 2,5 kg. Essa aqui deve ser mais ou menos a mesma coisa. E o focalizador provavelmente dos dois é de 1,25 polegadas. Eu não recomendaria se fosse de 0,965. Como eu não sei, mas nesse daqui tem algumas... você encontra dizendo que é 1,25. E essa daqui você também encontra dizendo que é 1,25. Se existir uma versão de 0,965, essa aqui, 0,965 polegadas, não vale a pena comprar. Eu recomendo de 1,25 polegadas. E outras coisas. Esse de 60 mm tem muitos acessórios. Não quer dizer que são acessórios muito caros. Às vezes tem um acessório mais barato que o outro. Isso possibilita ter vários acessórios no mesmo telescópio. Mas até pelo preço, esse aqui é bem barato, mais barato, cerca de R$90 do que o outro. Mas Vitor, R$420? O seu telescópio, o meu telescópio foi bem porque hoje em dia o dólar tá muito caro. Na época eu comprei o meu telescópio, se não me engano, foi R$350. Com certeza é muito melhor do que os dois, e era de 70 mm, mas você vai conseguir provavelmente com os dois observar planetas, lua. Vai dar para ver nebulosas brilhantes, nebulosa de Orion, vai dar para ver estrelas, vai dar para ver muita coisa interessante com os dois. Na teoria o de 70 ia sair melhor, mas nesse daqui para alguns casos seria bem melhor, principalmente por causa dessa, entre aspas, ampliação maior devido a maior distância focal. Mas aí tem que ver se tem porque tem alguns telescópios que eles chamam de baffles, que reduz a abertura. Não sei se é o caso nesses daqui, creio que não. Então, para terminar o vídeo, na minha opinião, o de 60 mm de distância focal de 900 vale mais a pena. Não que o outro, mesmo que fosse o mesmo preço, eu escolheria esse de 60 mm. Eu acho que ele principalmente por questão da versatilidade para quem está iniciando e da quantidade de acessórios. Não pode ser que não sejam acessórios muito bons, mas tem uma possibilidade bem melhor e o preço é menor, então vai ser interessante. Se eu não me engano, os dois você encontra no Amazon, Submarino, Mercado Livre, tem vários sites. Muito interessante, os dois são interessantes, mas eu acho que esse de 60 é melhor. E é isso, pessoal, já deixa o gostei, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações e até o próximo vídeo. Temos vídeos quase todo dia. Valeu!